Deus, ouvir a tua palavra, que a tua palavra fala agora a igreja, é o que vai te pedir, em nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor, irmãos, que está lendo Jesus? É um motivo de muita alegria, essa reveza do pastor Lopes, jovem de Deus, muito cristão, glória a Deus. E eu agradeço a Deus pela vida do missionário dele, deu a honra de estar aqui mais uma vez, glória ao Senhor. Agradeço a Deus pela vida da Dona Fernanda, do Ademir, casalzinho abençoado, e pela vida dos irmãos. Eu confesso que já senti aqui a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pela vida da minha esposa, glória a Deus. Aproveitando os irmãos que estão em pé, abre o seu livro aqui, 1 Timóteo, glória a Deus, capítulo 1, glória a Jesus. Eu acredito que Deus vai continuar falando com você nesse momento. Antes que você estivesse aqui, o Senhor já estava. Glória a Deus. A Bíblia nos fala: onde tiver 2 ou 3 reunidos ou congregados no nome dele, o Senhor está presente. E aqui tem mais de Deus, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Onde fala que Paulo escreveu essa carta a Timóteo, advertindo a ele sobre as falsas doutrinas, alertando a ele, Timóteo, verdadeiro filho na fé de Paulo, filho de uma mulher judia, crente e do pai grego. O nome de Timóteo significa aquele que agrada a Deus. E aqui na saudação, no primeiro capítulo, versículo 1, fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Toda a igreja, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, de nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. Pai Santo, Pai querido, grande Deus, de poder e de maravilha, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem falado, Senhor, através dos louvores, ó Pai. Continua, Senhor, falando através do poder, Senhor, da Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, é vida, a Tua palavra transforma, a Tua palavra que cura, que sara. O Senhor é Deus, é o mesmo Deus que operou ontem, hoje e opera a eternidade. É o Deus que operou no passado, é no presente e no futuro. É o homem que é o alfa, é o princípio e o fim. É o primeiro e derradeiro, nunca mudou. E continua sendo o mesmo Deus, ó Pai. Eu acredito que antes que, ó Pai, nós estivesse aqui, o Senhor já estava. Em nome de Jesus, fala com a tua igreja. Não aquilo, Senhor, que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar e glorificar o Senhor. Aleluia. Quem está sentindo a presença dele aqui? Aleluia. A Bíblia nos fala 142 vezes que Jesus Cristo é a nossa esperança. Glória a Deus. Se Jesus não fosse a nossa esperança, talvez nós não estaríamos aqui nessa noite adorando a Ele. Porque Ele pagou um alto preço para que eu e você estivesse aqui, adorando a Ele, sentindo a presença e o poder dEle. Na verdade, nós não somos merecedores de nada, mas a graça dEle, que é um favor imerecido em nossas vidas. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, Paulo fala sobre 2 tipos de pessoas: aqueles que têm esperança e aqueles que não têm esperança. Paulo aqui
sobre a situação dos mortos em Cristo e a vida do Senhor. Versículo 13 fala: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito dos que dormem, para não vos entristeceis com os demais que não têm esperança. As pessoas que não têm esperança, irmão, não estão aqui nessa vida mais, já pereceram fisicamente, mas pereceram, morreram sem Cristo. Glória a Deus. Mas aqueles que têm esperança também, aqueles que morreram em Cristo, porque Deus tem uma promessa para aqueles que aceitaram a Cristo, para aqueles que fazem a vontade dele, para aqueles que andam no caminho do Mestre. Aleluia. Porque enquanto, irmão, tem vida, há esperança. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19: se esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos mais infelizes, ou seja, miseráveis. Mas aí, essa palavra é para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a Bíblia fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não é segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Eu quero falar para você nessa noite, que às vezes você tem pensado assim: não tem mais solução, não tem mais saída, não tem mais esperança. Mas o Senhor me trouxe aqui nesta noite para falar para você que ainda há esperança, que ainda há solução, porque aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. E se você crê, Deus das causas impossíveis está aqui nessa noite. Deus quer operar na sua vida. Deus tem algo novo a realizar na tua vida nessa noite. Canta lá, porque a Bíblia fala que em Daniel 12:2, uns restarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo. São aqueles que nada quiseram Cristo, nem aqui nesta vida, mas aqueles que estão em Cristo. Paulo fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por aquele que nos amou. Deus, olhando do céu, da terra, não se viu nem sequer um justo, mas Ele enviou o seu único filho ingênuo para morrer por mim e por você. Ele venceu a morte por nós. Ele pisou na cabeça do diabo, você lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Ele tomou a chave da morte do inferno. Canta lá, baixo e anda. Quantos podem declarar que Jesus é a tua esperança nesta noite? A Bíblia vai nos falar que Jesus é a esperança daquela mulher do fluxo de sangue. Está registrado em Marcos capítulo 5, versículo 24, que há 12 anos aquela mulher estava com enfermidade, mas pela fé daquela mulher, mesmo aquela mulher não servindo a Deus, porque eu falei aqui para você que enquanto tem vida, tem esperança. Quando ela veio falar de Jesus, a Bíblia vai falar que ela gastou as suas propriedades, seus bens, com o homem dessa terra, e ela não tinha encontrado a cura. Mas um dia ela veio falar de Jesus. Quando ela veio falar, ela teve uma fé tão grande que ela falou: se eu tocar na hora ou na veste dele, eu sei que eu vou ser curado. E a Bíblia nos fala que Jesus estava a caminho da casa de Jairo para ressuscitar a filha de Jairo, porque a filha de Jairo estava quase morta, mas na verdade ela morreu. Mas no caminho, aquela mulher, entre a multidão, acho interessante que entre a multidão, ela tocou nas vestes de Jesus pela fé dela. Até o missionário eu acredito que se ela tivesse na frente da multidão, as pessoas iam até lixar ela, porque naquela época as pessoas que tinham esse grau de enfermidade, ou seja, as pessoas leprosas, ficavam afastadas da sociedade. Mas a Bíblia fala que quando ela tocou em Jesus, foi estancada aquela enfermidade e ela foi curada. Aleluia. E a Bíblia vai falar agora que Jesus falou assim: de mim são virtude. O que é virtude? É poder de Deus. Eu quero falar para você nesta noite que o poder de Deus está aqui nesta noite. Aleluia.
cheia de novo. Então, pela fé dela, ela teve a esperança. E naquele momento, alguém perguntou: mas Senhor, grande é a multidão que te aperta, ou seja, que te oprime. Mas Jesus falou assim: alguém tocou em mim, de mim são virtude. Eu quero falar para você: deixa Jesus tocar em você nessa noite, deixa Ele tocar na sua vida, aleluia. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer fazer algo novo, Ele quer te dar vitória, Ele quer entrar naquela causa que você fala que não tem solução, que não tem mais saída, mas o Senhor, Ele é a tua esperança nessa noite, aleluia. E de repente veio aquela mulher temendo e trema, e prostrou aos pés do mestre. E agora nos fala que naquele dia, ali, Deus, através da pessoa de Jesus, fez 2 milagres. Ela não só foi curada, foi estancada aquela hemorragia, aquela enfermidade, como ela aceitou Jesus como o único suficiente Salvador da vida dela. Irmão, eu sei que Deus cura, eu sei que Deus liberta, mas o maior milagre para mim é quando uma pessoa aceita Jesus, porque Jesus, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa solução, aleluia. Canta, alabaxuiande, coco, alamanás. Deixa Jesus tocar em ti. Às vezes você tem perdido a esperança, mas o Senhor vem nessa noite aqui para renovar a tua esperança. Aquela irmã de verde e vermelho está ali atrás, está de óculos, atrás do irmão de verde, faz assim, ó. Cheio, coco, alamanás. Quando eu olhei para você agora a última vez, Deus me falou que vai te dar vitória. Cheio, coco, alamanás. Deus manda falar para você que Ele está entrando nessa causa. E para Deus nada é impossível. Aqui que é impossível aos homens é possível a Deus. Deus está entrando nessa causa, aleluia. Irmão, porque tudo é possível aquele que crê. Jesus falou para Marta e Maria, lá em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Chico, o dono da vida está aqui. Efésios capítulo 2 fala que nós estávamos mortos em nossas culpas, em nossas ofensas, em nossos pecados, mas o próprio Deus nos vivificou. Quando eu falo vivificou, Ele nos deu vida, Ele nos deu esperança. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, glorificando o nome dEle, aleluia, glorifica Ele. A esperança para aquele cego Bartimeu. A Bíblia fala que Bartimeu, filho de Timeu, ele estava na beira do caminho. E quem é o caminho aqui? É o próprio Jesus. Mas a palavra que Jesus chegou com os discípulos e entrou em Jericó. E aquele homem continuava na beira do caminho. Quando Jesus estava saindo de Jericó, a Bíblia fala que aquele homem começou a gritar. Ele começou a clamar bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, aleluia. Jesus está aqui nessa noite, aleluia. Começa a clamar Ele nessa noite, aleluia. Ele tem poder de dar vitória, Ele tem poder de entrar onde você não vai, aonde nós não podemos, porque Ele é o mesmo Deus que operou ontem, hoje, opera a eternidade. É o Deus que operou no passado, operou no presente e no futuro. É o homem que é o alto, é o princípio do fim, é o primeiro e derradeiro. Ele é um Deus imutável, Ele não muda, irmão, Ele continua sendo o mesmo Deus. Se mudarmos alguma coisa somos nós, mas o Senhor, Ele está aqui para te consolar, Ele está aqui para trazer o refrigério à tua alma, Ele está aqui para renovar a tua esperança, Luiz. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, aleluia. Quando nós clamamos, irmãos, lá em Jeremias 33 vezes fala assim: clama a mim, eu respondeste, anunciar-te coisas grandes e ocultas que eu não sabia. Qual o segredo da vitória? É clamar ao Senhor. E a Bíblia fala que aquelas pessoas ali estavam ouvindo aquele homem clamar, começou a oprimir ele, pastor Roque, para que ele calasse. Mas ele começou a gritar bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem não era do sangue de nascença, aquele homem sabia quem era Jesus.
Ele sabia que Jesus era o príncipe da paz, era o conselheiro, era o Deus forte, era o Deus maravilhoso. Canta Labachai, e Ele está aqui nessa noite, aleluia. E Jesus escutou e mandou chamar Ele. Eu quero falar para você, não desiste de clamar, persevera, persiste, porque Deus quer te dar vitória. Canta Labassuiande, Corvo Labachai. Eu posso sentir a presença dele aqui, ó. O Senhor quer operar nessa noite. Canta Labassuiande, canta Labassuiande, Corvo Labachai. Canta Labanagassuiande, Corvo Labanaga. Eu quero falar para aquela irmã ali. Então, olha para cá, você, irmã. Faz assim com as tuas mãos. Isto. Canta Labachai. O Senhor está te dando vigor. Ele está renovando as suas forças nesta noite. A tua vida é mistério na mão dele. Tu falou, Pai, fala comigo. Eu tenho sede de ouvir a tua voz. Filha, quando tu chora, eu choro contigo. Quando tu alegra, eu alegro contigo. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Mulher, tenho acrescentado teu dia sobre a face da terra. E digo mais, vou eu completar esta obra no meio dos teus. Eu tenho visto teu clamor, tua súplica pela madrugada. Digo, filha, eu amo aqueles que me amam. E aqueles que buscam pela madrugada me encontram e me acham. E digo, filha, eu trago refrigério à tua alma. Eu renovo a tua esperança nesta noite. Ele está aqui, vamos ver. Ele está aqui, aleluia. Jesus está aqui. Ele não mudou, ele é um Deus imutável. Ele ainda continua operando. Isaías 43 vezes, antes que eu vejo que eu sou. Ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando ele, quem impedirá? Quem poderá impedir o agir de Deus na tua vida? Aleluia. Se Deus tem promessa, Ele não esqueceu das promessas dele na tua vida. Mas aquele homem lançou a capa. E Jesus contemplou a fé daquele cego. E Jesus fez um milagre. Deus quer fazer milagre aqui nessa noite. E Jesus falou, filho, vai em paz, a tua fé te salvou. O interessante, irmão, é a fé. Tem outro cego que não tinha fé deste cego. O Senhor foi agora, cuspiu no chão, fez lodo e passou no olho dele e mandou ele lavar um tanque de Siloé, que manda a sua fé. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não vemos. Chegou sem fé, consiga agradar a Deus. Demando, decanta, labaxulhando. Eu contemplo, decanta, que tu tem passado, mulher, por esses dias. Decanta, labaxulhando. Eu tenho visto a tua aflição, eu tenho visto a tua solidão dela baixar. Mas, meu filho, eu te amo, devolvo ela baixar. Eu te comprei, não foi com ouro nem com prata, foi com meu sangue, devolvo ela. Eu digo, mulher, devolva, tem o poder de mudar as estações. Basta que tu creia dela baixou e canta ela baixar. Filha, demanda, decanta grande, devolva, é meu amor por ti, dela baixou e andas. Muitos olham para ti, danada, mas tu és preciosa. Eu não vejo como ver o homem que olha para o exterior, mas eu atento para o coração, para o interior, pela manaia. Digo, mulher, devolva, eu te dou fortaleza. Eu te dou ânimo, devolva, a manaia. Canta, labaxulhando, devolva, a manaia. Temos dito isso para que me tenhas paz. No mundo das aflições, naquele ano, eu venci o mundo. Creia que tu vencerás, porque eu sou contigo. Canta, labaxulhando, devolva, a manaia. Deus está aqui nesta noite, aleluia. Glorifica Ele. Mas aquele cego, Jesus passou lodo, cuspiu, fez barro, passou no olheiro, lavou no tanque de Siloé, enfim, aleluia. Canta. A Bíblia fala assim: se você tiver fé, um tamanho de um grande mostarda, e disser para este monte, ergue ou lança, ele vai ser lançado. Se você falar que não tem fé, você anula toda a lei. Mas todos aqui têm esperança, porque não estão esperando no longo dessa terra. Nós estamos aqui, irmão, de passagem. Decanta lá baixulha. A nossa esperança é nas mansões celestiais. Canta lá baixulha.
É como Jacó que segurou o anjo, aleluia, porque Jacó estava preocupado, porque o seu irmão Esaú estava vindo 400 homens, mas Jacó sabia que só Deus poderia resolver o problema dele, e ele começou a lutar com aquele anjo. Como, irmão, eu acredito que ele começou a lutar através da oração, através da petição, através da busca dele, porque jamais ali um homem vencerá a Deus. Aquele anjo, na verdade, ali era o próprio Cristo, ali era a teofonia antes dele se encarnar em carne, mas a Bíblia fala que Jacó segurou aquele anjo, aleluia, ele não soltou, e Jacó falou assim: o anjo não me solta, eu não te solto, enquanto o Senhor não me der a minha bênção. O que eu quero dizer com isso, irmão? Não desista, persevera, porque a Bíblia fala assim: que tem que perseverar, pastor Robson, até o fim, será salvo. Chegou, falava Xé. O céu ganhado com esforço, não importa o milagre, mas deixa, não desista, fica firme. E a Bíblia fala que o Senhor tocou na coxa de Jacó e ele ficou mancando, mas ele recebeu a vitória, porque Deus, só Deus pode transformar o coração da sua família, só Deus pode mudar. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo Deus, do pecado, da justiça e do juiz ele é. Se você está orando, está buscando, a Bíblia fala assim, lá em Jeremias 29, 13: buscar-me-ei, me acharei, onde buscar de todo o vosso coração, aleluia. O segredo da vitória está em buscar, está em clamar, está em bater, aleluia. Lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículo 10, vai falar da história de um paralítico de Cafarnaum, ali, porque aonde Jesus passa, cego chega, aonde Jesus passa, mudo fala, aonde Jesus passa, paralítico anda, morto ressuscita. Se eu falar para você que Jesus está passando por aqui nesta noite, ele está passando por aqui, mas Jesus, onde Jesus estava uma grande multidão, e a Bíblia vai falar que tinha um homem paralítico. Aquele homem, eu acredito que ele não ouviu um dedo, e Jesus estava dentro de uma casa, estava tão cheia, tanto do lado de dentro como do lado de fora, que não tinha jeito das pessoas entrarem. Mas a Bíblia vai falar que através da perseverança daquele homem, eles abriram um buraco na telha, e desceu aquele homem. E quando Jesus viu aquele homem, Jesus falou assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Porque nós sabemos que só Deus tem o poder de perdoar o pecado, e Jesus é Deus. Mas agora os escribas e fariseus, eles começam a censurar e a falar que Jesus estava fazendo blasfema. Não, Jesus, ele é a sua divindade, a sua deidade. Ele tem 3 atributos exclusivos que nós não temos. Ele é o que? Onipotente, ele é poderoso, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele estava presente, não é onipresente, ele está aqui nessa noite. Ele quer te dar vitória. Mas Jesus ali sabia dos pensamentos daqueles homens. E Jesus falou assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder no céu e na terra para perdoar o pecado, a ti te digo, pega a tua cama, teu leito, levanta e anda. Chegou, vou lá baixar. Esse Jesus pelo qual, Fernanda, nós estamos servindo, ele é poderoso para fazer muito mais, além de que nós pensamos ou pedimos a ele. Porque os pensamentos dele, como diz aí, são mais altos do que os nossos pensamentos. Eu e você servimos a um Deus poderoso, aleluia, que é dono de todas as coisas, dono do ouro e da prata. Eu e você estamos aqui, porque até chuvoso de vida, nós dependemos dele, aleluia. Cheio e canta lá baixar. Esta irmã de óculos aqui está de roxo, irmã aqui, ó. Faz assim com as tuas mãos. Deus vai fazer uma obra numa vida que você tem orado, tem buscado, tem pedido a Deus para completar a obra. O Espírito Santo está agindo, porque ele age mais em silêncio. Ele vai te
te dar vitória. Ele vai te dar vitória. Cheio canta lá baixando. Se você ler a Bíblia em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, fala assim que aquele que encobre as transgressões, ele nunca vai prosperar, mas aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia do Senhor. Se você tem alguma coisa com o seu irmão, confesse, irmão, porque a partir do momento que você humilha, o nome do Senhor é exaltado, é glorificado através da sua vida, e você é abençoado, porque o fardo de Jesus é abençoado. A Bíblia nos fala em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque o fardo dele é abençoado. Cheio, canta lá, maná. O Deus que perdoa o pecado está aqui. A única coisa que divide o homem de Deus, que separa o homem de Deus, é o pecado. O que é a palavra pecado? Errado algo. A Bíblia nos fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Romanos 6, 23. Canta lá, baixuriando, ecovo, lá, managaxé. Mas se você está tudo bem, fique em paz. Canta lá, baixar. Isaías 59, versículo 2, fala assim: olha, cheio de canta lá, mamãe, eu posso sentir aqui a presença dele, irmão dele. Mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Cheio de canta lá, baixuriando, ecovo lá, mamãe. Mas quando você está andando em santidade, é diferente. Hebreus 12, 14 fala assim: segui a paz com todo, a santificação sem a qual ninguém verá o Deus. Porque quando você está andando em espírito, você é vencedora, você é vencedor, porque o Senhor está contigo neste barco, o Senhor está contigo neste navio. Eu quero falar para você: não te atemorize, não te espante, não temas, Deus é contigo. A Bíblia nos fala sobre a mulher cananeia. Aquela mulher não fazia parte ali, naquela época ali, porque Jesus já falou que ele foi enviado só para a casa do pai dele, só para os israelitas. E naquela época, eu e você que era gentil, não tinha valor nenhum para Deus. Mas o que eu acho interessante naquela mulher, através da humildade dela, através da fé dela, quando alguém nos disse, falou: Senhor, Jesus era, mas ela chegou diante de Jesus, se humilhou e se prostrou, e o Senhor ficou agora maravilhado, irmão, da fé dela, e fez um milagre. Não é diferente. Deus quer fazer milagre aqui na sua vida. Deus tem algo novo a fazer na sua vida, aleluia. Canta lá, baixar. Aquela irmã que está lá atrás, outra mão na cabeça, assim, faz assim com as duas mãos. Canta lá, baixúria, canta lá, baixúria. Filha, eu estou entrando com providência nesta causa que tu tem colocado decova diante de mim. E tu falaste: pai, fala comigo, levanta decova. Digo: mulher, sou eu, Deus, que abre porta onde não tem. Hoje, cada dia eu falo uma porta aberta, e a porta que eu abro, o homem não fecha. E digo: filha, levanta, chai. Estou eu quebrando os embaraços e vencendo. Estou entrando com providência dela da chai. Eu digo: pai, falaste: pai, muda este cativeiro, muda a minha história. Digo: mulher, vou colocar a prata e o ouro, a prata e o ouro, e tu vai entrar por essa porta e vai falar: só o Senhor é Deus. Quantos recebem? Cheio de canta lá, maná, Deus está aqui. O salmista lá no Salmo 46 fala que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Cheio de corpo, lá, maná. A Bíblia nos fala que Ezequias, rei de Judá, aleluia, teve uma época que Ezequias ele estava tão preocupado, e ele clamou ao Senhor, pôs um povo para orar, e Deus venceu ali o seu adversário, que era o rei da Síria, Senaqueribe. E a Bíblia vai falar que um anjo só matou 185 mil homens, soldados. Deus está enviando um anjo aqui
porque a esperança dele era lá, era buscar, e quando eles foram buscando, Deus agiu. Mas agora vamos falar também que agora o profeta Isaías chega diante de Ezequias agora e fala assim: põe a tua casa em ordem, conserta, porque tu morrerás e não viverás. E a Bíblia fala que dá a entender ali naquele texto que Ezequias ele estava deitado, ele virou o rosto na parede, e a Bíblia fala que ele chorou muitíssimo. Olha, irmão, a oração do justo tem muito poder em seus efeitos. Quando o profeta estava lá no pátio, o Senhor mandou ele voltar e acrescentou mais 15 anos na vida dele. A sua oração tem poder, tem efeito. A Bíblia fala assim, em 1 Tessalonicenses 17, orar sem cessar. Paulo e Silas estavam presos na prisão. E perto da meia-noite, a Bíblia vai falar que eles adoravam o Senhor, um através do louvor, o outro através da oração. E Deus permitiu um grande rio por isso, porque Paulo e Silas já tinham sido colocados no trono, levou, segundo a Bíblia, levou 40 valadas, menos uma, segundo a lei dos judeus, mas eles não deixaram de glorificar a Deus. Deus quer que você glorifique a Ele, irmão, não só no momento de alegria, de bonança, mas no momento que você está passando luta. Às vezes Deus está provando a sua fé nesta noite. Quero falar para a Fernanda que Deus vai te dar vitória, Fernanda. O propósito que você está colocando, está falando com Ele, Deus vai te dar vitória. Você crê, recebe Ele. Chegou, perto da meia-noite, está fazendo o quê? Estava orando. E um estava adorando o Senhor através da oração, outro através do louvor. E aonde tem oração, o diabo não pode. A Bíblia nos fala em 1 Pedro 5,8 que o diabo possa diversar lá no derredor, bramando como um leão, tentando tragar que ele possa. Mas eu só vou falar com o Senhor, acampa ao redor que escutando o livro de todo mal. E ele estava fazendo o que? Ele estava orando. De repente, Deus fez um grande rebuliço e um grande terremoto veio. Quem sabe Deus está fazendo um rebuliço ao teu favor nessa noite. Tem coisas que Deus permite, mas lá, muitas das vezes nós não entendemos, mas lá na frente você vai entender o mistério de Deus. E agora as portas da prisão foram abertas. O carcereiro, aquele capitão que cuidava dos presos, e naquela época, se o capitão deixasse os presos fugir, ele ia pagar com a vida dele. Aquele homem ficou tão desesperado que ele tirou a história da bainha, quis se matar. Ele quis, pastor Raul, tirar a sua própria vida. Paulo, cheio da unção, falou assim: não te faça tal coisa, porque todos aqui estamos. Espera só mais um pouquinho, irmão. Espera mais um pouquinho. Calma. Deus vai te dar vitória. Aleluia. Não atravessa a carroça na frente dos bois, porque tudo é um tempo de Deus. Tudo é um tempo debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar, tudo plantou. Há tempo de nascer, há tempo para todas as coisas, como diz lá em Eclesiastes. Mas ali Deus, porque Deus tinha um propósito na família, e através de Paulo, quando eles saíram da prisão, eu vou falar que a família do carcereiro foi liberta, aceitou Jesus e foi batizada com o Espírito Santo. Eu não sei o que é a sua provação, eu não sei o que você está passando, aleluia. Não importa, irmão, o importante é você passar prova com Jesus no barco. Agora vai ser difícil compreender se Jesus está no barco, mas se Jesus está contigo na prova, eu quero falar para você que você vai vencer em nome de Jesus. Você vai vencer em nome de Jesus. Ele não esqueceu de como das promessas dele na sua vida. Filha, passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Eu velo pelas minhas palavras, velo não caiu no choque, não tinha do que eu velo para que elas venham cumprir. E digo, mano, não esqueci das minhas promessas dele, canta lá baixada. Digo, mulher, este não te conhece, mas eu conheço teu deitar, teu levantar e teu andar. E digo, vou eu te surpreender, eu abaixar. Digo, não desiste de sonhar, porque sou eu, teu Deus, eu estou contigo. Leva machado.
vida. Eu te consolo nessa noite. Eu trago refrigério à tua alma. Eu renovo a tua esperança. Olha aí, meu anjo. Olha a minha presença ao teu lado. Decovo a China. A Bíblia fala assim, né? Meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu posso sentir aqui a presença dele. Qual a esperança de Daniel? O nome de Daniel significa Deus é meu juiz. E todos os reinados da grande Babilônia, Daniel foi vencedor, porque ele era fiel, ele era leal. A Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. Subia no seu quarto, abria a janela para Sião, ou seja, para Jerusalém, e adorava o Senhor. E Daniel foi vitorioso porque a esperança dele estava na oração. E a Bíblia vai falar que na lei dos Medos e dos Persas, eles não acharam acusação contra Daniel, a não ser na lei do seu Deus. E eles convenceram ao rei agora. O rei Dário assinar um decreto. E quando assinava, não podia revogar, não podia voltar atrás. Mas o interessante, irmão, que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o rei selou com um anel na perna. Mas o interessante disso é que aquele rei ficou aquela noite e não comeu, porque acreditava, irmão, no Deus a quem Daniel servia, ficou aquela noite inteira. Quando amanheceu, o pouquinho também, Daniel, serve o Deus vivo, ou Deus a quem te serve te livrou, ó Senhor. O Senhor achou diante de mim leal, fiel a ele, enviou um anjo e fechou a boca do leão. Aleluia. Deus está fechando a boca do leão aqui nesta noite. Se você está em oração, está em busca, Deus vai te dar vitória. Ele é a tua esperança. Se você está na presença dele, ele não mudou. Ele é o mesmo Deus que operou ontem, hoje, opera a eternidade. Ele continua sendo um Deus imutável. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele continua sendo o mesmo. Ainda há esperança, ainda há solução. Não está tudo acabado, só está começando aquilo que Deus tem a realizar na tua vida. Aleluia. Eu convidei esse colocar de pé, aleluia. Cheio canta lá da Xuyande Covalamanai. Ainda há esperança. Quantas pessoas eu perguntar aqui, que às vezes já passou pelo vale da sombra da morte. Eu fui um que passei pelo vale da sombra da morte. Mas quando Deus tem promessa, Ele é fiel e justo para cumprir em nossas vidas. Ele não esqueceu das promessas que um dia Ele falou na sua vida. Ainda há esperança. Fecha só os teus olhos. Chega e canta, alabaxu e cantas. Homem de novo, alabaxai, tu és precioso para mim. Tu és como a menina dos meus olhos, de alabaxai. Não esqueci o homem das promessas. Filho, levante de novo, alabanai. Eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. Filho, levante de novo, eu estou agindo de cada um dos teus. Amando de novo, até no início das orações. Vou eu colocar no prumo. Vou eu consertar o que está torto para o homem de novo, alabaxar. Tu me pediu sinal, rebaçu e canta, alabaxar. Estou entrando com providência. Já deu ordem a meus anjos. Aos presbíteros mensageiros, um homem ao teu favor. Tu és precioso aos meus olhos, tu és o primeiro dos meus olhos. Filho, levanto, canta, alabaxar. Quem toca em ti, toca em mim. Arebaçu e andecovo, alabaxar. Filho, eu enviar-me pela manalha, porque eu envio onde não tem, decovo, alabaxar. Sou eu, Deus do sobrenatural. Olha aí a presença na tua vida, homem. Repa, canta, alabaxar. Olha aí meu sangue, alabaxar. Onde tu coloca a mão, eu curo, eu renovo, eu batizo. Alabaxar, canta, alabaxar, canta, alabaxar. Livre canta, aliviada,
Deus, sou eu vosso Redentor. Quando tu chora, choro contigo. Quando tu alegra, alegro contigo. Choro pode dar a noite, mas alegria vem pela manhã. Filha da manto de cova, mãe da esperança. Estou entrando na cova. Muito te ver por fora, mas eu te contemplo por dentro pela baixada. Eu faço uma cura interior de ti, que ele faz pai. Muda o meu viver, muda o meu ser. Olha aí minha presença, olha aí minha pachária. Receba renovo. Deus nos quer. Deus vai entrando, papai. Vai renovando, Senhor. Vai derramando a tua Shekinah, a tua unção, o teu poder, papai. Vai derramando, Senhor, sobre a tua igreja, que é a noiva, Senhor, do Cordeiro. Pai, o Senhor é fiel e justo. Pai, em nome de Jesus. Vai entrando, Senhor, com providência. Vai entrando com governo, Senhor. Receba a unção. Receba de novo. Olha aí, ó. Tem anjo aqui nessa noite. Tem anjo aqui nessa noite. Feche o governo, Deus está entrando. Deus está entrando. Deus está entrando. Deus vai entrando. Entra. Toca Jesus. Toca Deus com a bola da história. Não te preocupa. Não te preocupa no teu coração. Crês em Deus. Crês em mim. Na casa do meu pai. A muita jornada. Filha Deus, esquecida das promessas. Tu és demanda do teu pai. Vou eu colocar as tuas mãos aqui no pé. Dá-me o céu da herança. E a terra em possessão. Eu te darei. Olha aí, Jacob, ela chai. Receba. Receba o libertador. Receba. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você está sentindo a presença dele aqui? O Senhor está curando aqui, irmão, coração constrito. Pessoas que entrou aqui por um trio. O Senhor está te renovando. O Senhor está renovando a tua esperança nessa noite. Receba a vitória em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus bem forte. Eu vou falar aqui. Oh, glória a Deus, glorificado, exaltado é teu nome, Pai. Aleluia. Amém? Oh, glória. Eu senti, os irmãos sentiram? A presença de Deus é real, amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Tira aqui, pastor. 39? Não. Todo mundo conseguiu essa calzinha, correndinho. Sessenta e quatro? Primeiramente, eu mais uma vez agradeço, meu Deus, por estar aqui, que por minhas forças eu nem aqui estaria, né? E a cabeça vem aqui. E agora é a palavra da com a Alana. Ela tem algo para falar, amém? Com a Alana.